como os pais podem começar com os filhos essa educação financeira desde cedo? Bom, a educação financeira de uma criança tem início muitas vezes até antes dos filhos nascerem, porque é curioso como os filhos nascem primeiro na cabeça da gente. A gente inventa os filhos que vai ter, não é? É muito bonitinho ver, por exemplo, os recém-nascidos, ainda na maternidade, como os pais se referem, por exemplo, a características que só fazem sentido para os pais. Ele é muito teimoso, a criança tem 2, 3 dias. Ele é teimoso, ele é bem-humorado, ela é carinhosa, a gente vai inventando. Traz uma personalidade na maternidade. Exato. Qualquer pessoa de fora olha para aquilo e só vê um pacotinho de carne, né? Mas os pais inventam também, muitas vezes, em relação ao dinheiro. Ter o cuidado, o casal, de conversar entre si. Quando a gente está ainda na fase de gestação, combina tantas coisas sobre essa criança. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai torcer para o time tal, ou outro, vai gostar de música assim ou assado. O casal conversar de maneira muito suave que tipo de adulto nós queremos criar, inclusive em relação ao dinheiro. Porque existem muitas maneiras de alguém lidar com a grana, muitas, não existe uma maneira correta, existem várias. De que forma nós queremos criar essa criança? Que adulto nós queremos encontrar daqui a 20 anos e nos orgulharmos dele? E a partir dessa definição desses objetivos, esse casal se colocar de acordo nessa mesma direção, de tal maneira que se possa evitar aqueles embates que são tão frequentes no casamento, do pai querer um momento, um determinado movimento, a mãe quer outro, e a criança fica ali perdida, sem saber para onde é que ela vai, ou aprendendo rapidamente a tirar o melhor proveito dessa divisão de poder. Se o casal sabe aonde quer chegar, eles vão caminhar com muito mais facilidade e, melhor ainda, vão encontrar forças para resistir aos momentos em que a criança se joga, por exemplo, no chão do supermercado, faz uma birra, que é um clássico, todo pai e toda mãe passam por isso, mas se sabem onde quer chegar, encontram maneiras de resistir melhor a esses impasses. Os filhos costumam mostrar serem espelhos do pai também, dos pais em relação a essa questão financeira? Mas sem dúvida nenhuma. A principal influência sobre a maneira como a criança lida com o dinheiro ou sobre como ela lida com o consumo vem dos pais. Sem dúvida nenhuma. Não adianta. A gente pode querer colocar a responsabilidade na publicidade, no mundo capitalista, nos amigos, na escola, no que for. Mas nada é tão preponderante quanto o exemplo dos pais. Esse talvez possa ser um excelente início. Se os pais se dão conta da maneira como eles próprios lidam com o dinheiro, estão muito perto de descobrir a razão por que a criança pode valorizar tanto o consumo ou anda tão preocupada com o dinheiro. Quase sempre a causa, o ninho do comportamento das crianças está no modelo que os pais vêm instalando. Muitos pais, Cássia, trabalham com a mesada. Como lidar com isso, visando a formação de um adulto consciente do seu próprio dinheiro? A mesada é uma maneira, dentre muitas outras, da gente educar uma criança em relação ao dinheiro. É uma dentre muitas. Não há muitos pais que se sentem confortáveis com a mesada. Ela é chata mesmo, é muito enjoado da mesada, porque você não pode esquecer o dia, você tem que se lembrar, por exemplo, de trocar o dinheiro em notas miúdas para que a criança não fique com aquela nota grande. Aí quantas vezes os pais se esquecem do dia e aí passam-se as semanas e acumula e quando se vê eles dão o dinheiro todo de uma vez e aquilo vira uma confusão. Agora, é preciso compreender que quando a mesada ela é bem dada e bem dosada, de fato o resultado pode ser muito bom. Em que pese de fato o seguinte, mesada é alguma coisa que se recomenda só depois dos 11 anos. Por quê, Cássia? Pelo seguinte, João, o tempo é uma invenção, o tempo é uma abstração que nós humanos criamos, né? E a capacidade de abstração de uma criança, ela é construída muito lentamente, ela começa a se instalar com mais vigor depois dos 11 anos. Então, uma criança de 7, 8 anos, ela pode compreender, por exemplo, o significado da palavra mês. Ela compreende, mas ela não consegue, como nós adultos, fazer disso uma projeção. Então, para ela é difícil. Você fala, esse dinheiro está aqui para uma criança de 8 anos, por exemplo. Para durar o mês inteiro, ela não consegue fazer essa passada. Ela vai detonar tudo muito rapidamente. Então, antes dos 11 anos, o que se recomenda são semanadas.
De tal maneira que se a criança foi à falência, vamos imaginar, na quarta-feira, ela não precisa esperar até o próximo mês para se reorganizar. Na próxima semana ela já tem maneiras de colocar em prática o que ela aprendeu com o sufoco da semana passada.